Hoje eu vou falar sobre biomecânica, vou falar sobre tratamento e uma das coisas que mais me pedem é para falar sobre canino. Então hoje vai ser um overview sobre tratamento com caninos, né? Vou mostrar para vocês como é que eu busco tratar esses casos, principalmente porque tratamento de canino incluso ou canino ectópico gera muita dúvida, né? Inverte a peça, não inverte a peça. Então realmente tratar canino traz aí bastante questões a ser consideradas, tá? Em primeiro lugar, boa noite para todo mundo. Hoje é a live sobre biomecânica. Na quarta-feira é sobre conceito, ok? Biomecânica e sobre conceito. Ele não está carregando o celular, peraí. Deixa eu puxar aqui para frente, quem sabe ele carrega. Então vamos falar, deixa eu dar boa noite para todo mundo. Boa noite para todo mundo. E antes também da boa noite para todo mundo, antes também, vamos ver? Vamos ver? Nada. Oxi. Não quer carregar, gente, que isso? Não quer carregar a internet, olha só. Aqui, vamos ver. Carregou. Boa. Perfeito. Voltamos a estaca zero. Bom, antes de mais nada, eu gostaria que vocês compartilhassem com todos os amigos de vocês o aviãozinho. Isso mesmo, aperta no aviãozinho aí, joga para todo mundo que tá aí querendo saber sobre canino, pros seus amigos, o aviãozinho. Que se cada um jogar para 20 pessoas, a gente consegue diferenciar aí, ó. Bota lá 20 pessoas, divide isso. Pronto, já enviei a minha parte, agora é a vez de vocês. Bom, muito bem, gente, vamos falar sobre canino. Quem aí tem dúvidas sobre tração de canino? Então, como é que eu faço, o que eu procuro fazer nesses casos, mas principalmente como que eu busco tratamento nestes tipos de problemas. A grande verdade é que tem na essência do movimento, do problema, existe algumas coisas a ser consideradas, né? Canino, bom, caninos ectópicos, caninos no palato, caninos no arco inferior, na região de síntese e na região de pré-molares. Então, vamos começar pelo seguinte ponto. Primeiro, o canino por vestibular superior ectópico, portanto, os caninos por vestibular ectópico, portanto, 100% das vezes a questão é falta de espaço. Portanto, os caninos ectópicos entram na falta de espaço. E tendo falta de espaço, o que nós precisamos entender de fato é como tratar esse canino. Então, primeira questão, canino na vestibular ectópico, falta de espaço. Canino no palato, algum desvio de erupção no caminho, já que o canino é o dente mais alto, mais distante do plano oclusal, é o dente mais alto e, portanto, é uma tendência natural que ele vá para o palato. Então, já tenho aqui uma ordem. Bom, canino na vestibular, apinhamento. Canino no palato, né? Então ele tem uma obstrução, alguma coisa levou ele para lá. Bom, se vocês entenderem que saber o problema é a solução, então fica fácil resolver, né? Caninos que estão geralmente na vestibular, né? Estão realmente com falta de espaço, então ali nós temos que criar espaço. Mas observa que o canino por vestibular, o canino ectópico ou o canino ainda incluso, tocando a raiz lateral, como a gente usa muito no D-gainer, são caninos que estão procurando o espaço dele. São caninos que estão pedindo socorro. Por quê? Porque o espaço do canino é guardado pelo próprio canino descido. Só que acontece durante a erupção, acontece ter várias situações que você acaba tendo atresias, mesializações dos dentes posteriores, a própria rotação dos dentes anteriores para o lugar do canino. Então, gente, se a gente olhar e fazer só um cálculo simples, tá? Que é o cálculo que nós fazemos na dentição mista sobre Lewis space, sobre espaço presente e espaço requerido, a gente vai ver que o espaço para um canino erupcional normalmente é muito pequeno. Só que como o desenvolver da arcada é natural que você vai ganhando espaço. Então vamos lá. A dentição mista, ela não é estanque.
E o canino é um próprio estimulador de crescimento, tanto de osso alveolar como de base. Então, isso está na matriz de Moss e vocês podem olhar no livro de Moss. Então, o que nós temos que entender? Quando você olha um canino aos 7, 8 anos com falta de espaço, é natural que esse canino, tá? É natural que esse canino, com o passar dos anos próximos, 2, 3 anos, ele comece a ganhar pequenos espaços, tá? Só isso é suficiente? Não. Muitas vezes ele está ali por um problema de atrogenia, muitas vezes ele está ali porque teve perda precoce de algum dente que fechou o espaço, teve uma questão respiratória que levou a uma atresia do arco, teve uma questão de ordem entre a risólise e a risogênese, que o canino permanente não sofreu a risólise no momento certo e o canino foi para outro lado. Bom, a primeira coisa que a gente tem que imaginar quando se fala em canino é que o problema que eles apresentam normalmente são, de uma maneira ou de outra, eles são repetitivos. Falta de espaço na vestibular, realmente desvio de erupção na palatina. Se você tem então um canino que está mais para o vestibular ou mais palatina, qual que é a ordem? Gente, pensa comigo. Se está no vestibular, falta de espaço, eu vou criar espaço. Como é que se cria espaço em ortodontia? Fala para mim, como é que se cria espaço em ortodontia? Bom, você consegue criar espaço na ortodontia fazendo expansão. Não importa a ferramenta, pode ser autoligado, Helix, RAS, não importa. Aqui eu não vou falar sobre esses pormenores. Você pode também ganhar espaço por extração de premolares. Não importa aqui a questão do quanto de espaço falta, mas a questão é que muitas vezes alguns gostam de extrair premolares para a erupção do canino. Pode ser também stripping, desgastes generalizados, pode ser normalmente por questões de pró-inclinação, né? E a pró-inclinação aqui está no incisivo, ou pode estar na expansão. Então observa que nós temos basicamente, ó, de novo, expansão, pró-inclinação dos dentes anteriores, nós temos extração dentária, nós temos stripping. Portanto, esses 4 pontos, até o próprio Ricketts fala sobre os pontos de ganhar espaço, levariam a nós entendermos que se o canino está para o vestibular e a causa 100% das vezes é porque ele tem problema de espaço, eu vou buscar um desses argumentos. E aí você olha para o face do cliente, você olha para o lábio do cliente, é um lábio fino, e é óbvio que você não pode fazer extração. Então você vai descartando, você vai eliminando esses problemas. Então, você olha para um dente do incisivo central superior, ele está paralelo, então é óbvio que você não pode pró-inclinar. Aí você olha para a região de premolares, você vê na região posterior os premolares mais atrésicos e muitas vezes em classe 2, ou seja, expandir mais, distalizar, ganha espaço para o canino. Gente, eu nunca fiz de maneira permanente, porque a gente pode falar em extração seriada, tirando os descidos, depois tira um primeiro premolar, por exemplo, para descongestionar, né? Que tem uma congestão de dentes lá em cima e você precisa criar espaço. Eu nunca fiz isso. Por que eu nunca fiz isso? Porque eu gosto muito de Pedro Planas, ele fala que o crescimento transverso da face é dado pelo canino, tá? E o crescimento da região nasal, respiratória, a estrutura toda é dada pelo formato do arco. Então eu nunca fiz extração seriada. Nunca fiz. E digo mais, não farei. Não tem situação, ou pode ter alguma que eu não conheça, né, e que não seja discrepância de modelo, tá? Não me vem fazer discrepância de modelo para falar que tem que fazer extração seriada. Isso não existe, não cabe. Isso não cabe. Eu já mostrei por A mais B no meu livro, nas aulas, nos cursos, nas lives, nos congressos, que se você pegar um ponto de contato, tirar 1 milímetro de cada ponto de contato, são 13 pontos de contato que nós temos em cada arco. Você tem 13 milímetros no arco, isso cabe 2 premolares, isso cabe 2 caninos. Isso não justifica. Então, observa que eu buscando a ordem dos fatores, eu buscando onde é que está o problema daquele canino, eu não vou fazer absolutamente mais nada, senão tratar o problema, e nesse caso, por vestibular, é a falta de espaço. E eu uso uma das técnicas, exceto a exodontia, na maioria das vezes, porque muitas vezes o paciente tem lábio fino, e eu não quero fazer isso, tá bom? No arco inferior já é mais complexo. Porque normalmente o canino, ele, quando não em transposição, ele corre para a linha média. Então ele fica na região de preso, ele vem para a linha média, né?
e aí fica um pouco mais complexo fazer esse tratamento. Não impossível, fica complexo. Por quê? Porque nós tratamos casos assim, fazendo sempre um movimento de pêndulo do canino para depois subir ele. É necessário fazer esse pêndulo, o canino está mesoangulado, então você tem que verticalizá-lo, distoangulá-lo, para depois subir ele para o plano oclusal. Então, o que eu estou buscando explicar para vocês é que, de fato, os caninos ectópicos têm origem, tá? Origem, e ele tendo origem, eu tenho que buscar o tratamento. Então, eu vou começar a mostrar alguns caninos ectópicos para vocês poderem avaliar, tá? Então, vamos pegar aqui, só vou abrir uma aula que eu tenho. E algumas fotos, claro. E algumas fotos, né, do que a gente acaba por fazer. Vou começar aqui com pegar uma fotinha num caso que está ectópico. Bom, vamos lá. Canino ectópico. Canino ectópico, vou pegar caninos erupcionados ectópicos. Uma sumida, ok. Ok, deu uma sumidinha, já estou de volta. Já estou de volta, muito bem, muito bem. Já já vou cumprimentar todo mundo. Eu vou mostrar aqui caninos ectópicos. Vamos pegar aqui o óculos. Vamos pegar canino ectópico. Mais esse, mais esse. Vamos pegar mais um dente. Deixa eu pegar um caso bem específico, gente. Bem específico. Estou procurando um caso bem específico. Para facilitar aí, né, o que nós temos. Nada aqui. Nada aqui. De novo, nós vamos buscar aqui, ó, tem um canino ectópico aqui. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Canino ectópico. Vamos pegar um caso de biomecânica, ok? Ó, foi o que eu falei, 100% dos casos de canino ectópico, os caninos estão por vestibular quando é falta de espaço, tá? Falta de espaço. Então tá aqui. Ó. Falta espaço. Observe que o canino está mais aberto. Então aqui é necessário explicar essa foto para vocês, ó. Deixa eu mostrar para vocês essa foto. Observe que aqui, ó, eu tenho uma linha que ela viria aqui, ó, unindo canino e segundo molar. É aqui que os premolares vão, ó. É aqui que os premolares vão. Quando o premolar abrir o espaço, quando o canino vier, eu começo a criar espaço para os anteriores. Olha lá. Então eu tenho que pensar que este premolar, ele tem que sair dessa região e vir para a distal. Esse lateral tem que vir para vestibular e ir até o incisivo. E o canino descer. Então observa, gente, que o espaço alcançado de ambos os lados, o premolar vem para a distal, o premolar vem para a distal, o lateral sobe e o canino desce. Então, observe que a expansão dada pelo formato do arco entre canino e segundo molar. E esse formato do arco, ele desenvolve de uma maneira favorável à arcada, juntamente com a distoangulação, juntamente com o controle de torque anterior, que você tem que fazer o controle de torque anterior. Então, observa que quando eu estou falando sobre ganhar espaço, eu estou falando justamente, num caso como esse, para que você pegue o canino, entenda o formato do arco, que ele chega lá no segundo molar, chega até o canino, abrindo a parábola, e essa parábola tem o lateral que está mais atrás, que ele vai à frente. Então está aqui, o lateral está aqui, ele vai para frente e depois você dá o torque. Então por isso que é importante inverter a peça, olhar o desenvolvimento da arcada, distoangular. Gente, qualquer apinhamento, qualquer caso de apinhamento, os dentes estão mesangulados. Então você tem que trazer um canino mesangulado, ó, para a distal. Ele faz o tipo de raiz, ó.
Ó, ele vai. E aí você começa a criar o espaço para tratar a classe 2 e não só a classe 2, o espaço para esse canino entrar no ar. Qual é a causa? Qual é a causa? Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Qual é a causa dos caninos ectópicos? Por vestibular. Qual é a causa dos caninos ectópicos por vestibular? E logo em seguida vocês me respondem qual é a causa dos caninos que estão no palato. Porque aí vocês vão entender muito bem quando eu chegar no tratamento do canino no palato, que é muito mais simples do que você pensou. Porque de fato, o que a gente tem que imaginar é qual o caminho que você tem que seguir. E tendo, exatamente, Neila, exatamente, tá aí, ó, a Neila já pegou. Canino por vestibular, falta de espaço 100%. E canino por palato, qual a questão? Canino por vestibular, e o canino no palato? Vamos pegar um outro caso de canino no palato, olha só. Eu gostaria de mostrar para vocês antes, que a gente fala canino ectópico, mas não é só canino ectópico assim, alto, né? Ele pode ser no inferior, olha só. Qual é a causa destes caninos? É distangular os dentes, protuir e expandir. Aí o canino faz uma rotação mesial se encaixando, porque ele era uma classe 2. Então você não pode pensar que qual é o problema? É essa distância. Olha o segundo molar, canino, ó. Então o resto vem aqui, ó. O resto vem à frente, ó. Observa que em ambas circunstâncias eu estou trabalhando a falta de espaço. E é isso que importa nesse momento, é de que maneira eu vou fazer essa questão. Sabendo muito bem, então, que os caninos por vestibulares buscam espaço, nós temos ainda situações que o canino estão basicamente não só ectópico, mas incluso por vestibular. Normalmente ele toca na raiz do lateral. Tá? É algum problema na formação do dente, não só na formação, Alessandra, não é um problema na formação do dente, é durante o processo de erupção. Ele encontra algum obstáculo pela frente, ele desvia no palato. E esse desvio do canino para o palato significa o seguinte, gente, alguma coisa aconteceu para o canino encontrar uma resistência. Mas o que é essa resistência? Bom, essa resistência pode ser a não conciliação entre risólise e risogênese, a não conciliação entre a perda da raiz do canino descido e a formação da raiz do permanente. E ele desvia a erupção. Pode ser um dente ou uma raiz que tenha estado em dilaceração, né? Um canino, um pré, um incisivo lateral em dilaceração, desvia. Pode ser um trauma. Então, situações onde a questão que o canino foi para o palato, deve-se entender há um obstáculo. Então, o que você tem que fazer? Tirar esse obstáculo e tracionar o dente. Então, eu vou pensar, por exemplo, um canino no palato. A ideia sempre é buscar o canino no palato e fazer isso. Então, eu vou pensar, normalmente o canino que vai para o palato, ele vai lá para o colo do lateral. Então, vou pegar um caso aqui para a gente poder descrever isso. Ó. Pegar um caso de canino no palato. Tá aqui. Vamos pegar esse caso. Bom. Aqui está, ó. Olha aí. Canino. Canino. Quando eu vou avaliar os exames, olha os dois caninos. Olha os dois caninos. Tá vendo? Toda vez que o canino, gente, cobrir a raiz do lateral, ele está no palato, tá? Quando ele estiver na mesial da raiz, ele está no vestibular. Então aqui na panorâmica, no palato, olha lá. Olha como ele vem. Passa pela distal do lateral e vai lá para dentro, ó. Mesma coisa desse lado, distal do lateral e vai lá para dentro. Os dois caninos aqui tá o descido. Aqui a cabeça do canino indo pro palato, colado no lateral, colado no lateral. Aí, na vista lateral,
pré-molar. Canino cruzou, foi para dentro. O canino de leite continua aqui. Mesma coisa que era o canino. Tá vendo? Houve um problema na formação e na risólise. O canino foi para trás. Esse tipo de conceito mecânico, olha lá. Tá vendo? Formando o dente, vem cobrindo a raiz lateral, palato. Mostra o dente onde está. Então muitas vezes você tem dificuldade em falar assim, onde está o canino, né? Onde está o canino? Aqui é uma tomografia olhando, olha aqui o lateral. E bem no colo dele tem o canino. Então já está certo, o canino está no palato. Olha lá, lateral, dente 22, olha aqui, dente 22, o canino no palato. E aí, deixa eu mostrar só para vocês aqui. Olha o palato. O que eu faço? Eu vou anestesiar essa região. Anestesio essa região. Antigamente, gente, tá? Antigamente, a gente trabalhava muito fazendo tracionamentos. Por exemplo, ó. Deixa eu buscar aqui para vocês. Aí, ó. O espaço tracionou. Como é que eu fazia antes, tá? Como é que eu fazia antes? Eu pegava, abria, descolava o palato, achava a coroa, ó, ácido, colocava o acessório e puxava 2 amarrilhos, tá? Então eu abria, descolava o palato, colava o acessório e puxava 2 amarrilhos no fio de aço 19x25. Era assim que eu fazia antes, né? Esse que é o caso quando chegou para mim. Depois de um tempo, o canino começa a aparecer. E depois de um tempo, eu tracionei ele todinho para a região, né? Então isso aí que eu fazia antes. Eu abria a loja. Era uma cirurgia chata, né? Aqui tem outra, ó. Olha, tá vendo? Ó? Canino. Olha lá. Olha como ele corta em cima do lateral. Toda vez que ele cortar em cima do lateral, indo para mesial, ó, ele tá no palato. De novo. Abria e tracionava em cima desta situação. Olha lá. Grudado no lateral. Então ele descolava tudo, gente. Olha o palato inteiro descolado. Aí veio as técnicas do Cresceng. Olha lá, totalmente descolado, ó. E a gente praticamente jogava ácido e tracionava. Então, por exemplo, este canino está no palato. Olha como ele está cruzando o lateral, né? Ele está aqui, ó. Vamos pegar aqui, vamos pegar mais um casinho aqui. Aqui esse trabalho é muito legal. Tá? Por que esse trabalho é legal? Deixa eu mostrar para vocês. Ó, vocês estão vendo aqui lateral pré. Essa foto, na verdade, é uma foto que eu tenho que eu estou ilustrando o trabalho do Alberto Consolaro, onde ele fala por que o canino não vem. Então, quando você tem, olha só, como assim, quando o espaço reservado para o canino for menor que 1,5 da coroa, o canino não vem. Então, gente, olha só. Se você quer saber, na tração de um canino, se o dente tem grande possibilidade de vir ou não, entenda, você tem que aumentar o espaço entre lateral e pré, uma vez a coroa do canino, mais meio, ou seja, uma vez e meia. Aí você abre, porque ali aloja o saco peracoronário para o dente descer. E aí você consegue fazer ele descer. Então, esse tipo de conduta é necessária para você poder tracionar. Então a pergunta que se faz, Glauber, eu abro antes ou depois? Então agora eu vou mostrar como que eu faço hoje.
basicamente, aquilo que o Cresceng ensinou me auxilia bastante nisso. Mas entendam, para que o canino possa descer, você tem que abrir ele antes, tá? Abrir o espaço. Então esse daqui é da literatura, não é meu. Olha só, o que não se deve fazer. Lapin, de 1951, mostra vários casos, 79 Jacob e assim por diante. Ó, abrir a loja, deixar aberto na vestibular, isso não se deve fazer. E aqui, por palato, isso também não se deve. E qual a diferença? É que quando um canino, ó, está cruzando o lateral, ó, deixa eu diminuir aqui, ó, cruzando, ele está no palato, e quando ele bate na raiz do lateral e mexe no lateral, ele está na vestibular ou alveolar, tá? Então, olhando isso, eu pego um caso como esse e já sei, se o canino está aqui, é porque esse dente, por alguma razão, ou um trauma, levou a grande dificuldade de eu chegar e fazer a atração, tá? E fazer a atração. Aí, observe, eu anestesio nesta região. É claro, de novo, gente, olha só, cobriu o lateral, está no palato, ó. É claro, olha só que eu tenho uma tomografia. É claro que eu sei que está no pé do lateral, tá bem? O lateral está aqui. Então é aqui que eu vou abrir. Então quando eu estou mostrando isso para vocês, entendam. Ele está aqui, ó. Ó, aqui. Ó, aqui. E hoje em dia eu abro a loja. Ó, só que ao mesmo tempo eu tiro o canino. Ao mesmo tempo eu tiro o canino. Então eu chego nesse momento que eu fiz isso, o que eu estou vendo? Na verdade, gente, o que eu estou vendo é uma coisa muito simples. Eu abri a loja, tirei o canino descido, e o que eu estou vendo ali é um dente que tá, o espaço dele está aqui, opa, assim, e o canino está reto. Então o espaço está aqui, para vocês entenderem, opa, aí, assim, consegui. O espaço está aqui, tá? O espaço está aqui, e o dente está aqui na frente. Então seria mais ou menos assim. O dente está aqui, o espaço está aqui, ele está à frente. O que eu tenho que fazer? Olha, tá aqui. Eu tenho que levantar ele para depois encaixar. Ó, ele está aqui, eu levanto o canino, encaixo. Por isso que nessa hora eu tenho que usar uma ancoragem esquelética, e por isso que tem que saber fazer uma ancoragem esquelética. Então eu vou pegar nesse momento, ó, eu vou inverter, ó. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer esse canino, ele está deitado para cima, ó, tá vendo? Então eu coloco o botão, parafuso, e boto um parafuso entre a região do segundo premolar do canino. Ao mesmo tempo, eu estou evoluindo para chegar no fio de aço, tá bom? Estou evoluindo para chegar no fio de aço. Ao mesmo tempo, eu estou fazendo isso. Então, existe aqui o que? Eu estou trazendo ele para fora. Eu estou fazendo ele emergir. Eu estou fazendo ele sair de dentro e vir com a coroa fazendo o tipo de raiz. A raiz está na região de pressa. Para vocês entenderem, a raiz está aqui, ó. Ó. Isso aqui é a face palatina. A raiz está aqui. Ó. Então o que eu faço na face palatina? Eu tenho que pegar esse lado, aqui é vestibular. Eu tenho que colar um acessório aqui, porque na hora que eu puxo, ele já gira, ó. Ele já gira. Ele joga vestibular para lá. Aqui, ó, é a mesial, a distal, perdão, aqui é a vestibular. Então eu tenho que pegar, vestibular tá aqui, distal, mesial. Eu tenho que pegar mais no canto distal, que a hora que eu puxo, ele vai girar e vem girado para poder encaixar ele no espaço. E aí eu coloco o parafuso. Tá aí. Coloquei o parafuso, né? Coloquei o parafuso e tô tracionando, eu tô buscando ele igual com uma vara, eu tracionar ele. Olha lá. Essa região, gente, é muito chata para fazer, tá? Às vezes tá lá dentro, ó. O que é importante? Não fechar a loja. Antigamente a gente colocava cimento cirúrgico. Olha como ele está pertinho da raiz lateral, tá vendo? Não pegar a loja. Então eu tirei o osso em volta. Aqui dá para ver bem, ó. Essa parte que vocês estão vendo aqui é osso. Eu abri bastante osso em volta.
Colei e puxei. Colei e puxei. Colei mais na distal, colei mais na distal, tá? Para ele rodar no sentido vestibular. Então tá aqui, ó. Aí. Aí. Olha. E o parafuso fica entre primeiro molar e pré-molar. Tá aí. Então, observem. Eu começo a fazer a minha dinâmica tracionando o canino. E a cada 30 dias, esses elásticos são elásticos de boa qualidade, são elásticos, ou indico vocês comprar os elásticos de quarta geração da TP Orthodontics ou comprar da American Orthodontics, tá? E aí você deixa esse elástico por 30 dias e você vai comendo um gomo de cada vez, tá? Um gomo de cada vez. É natural, gente, que quando você evolui, você chega, olha só, essa é a última foto que eu tenho dela antes da pandemia. Tá aqui. Ó. Já colei o botão e busco. Coloquei um gancho aqui, ó, para não deixar o elástico. Coloquei um gancho hook para não deixar o elástico rodar. Mesma coisa desse lado, olha lá. Tá vendo? E onde está o canino? E agora eu puxo o canino. O canino já deve estar chegando, faz tempo que eu não vejo ela com a pandemia. Ela viajou e eu não tenho mais contato com ela, mas ela deve estar voltando a partir de agora, tá? Então observem, gente, que o canino no palato e o canino vestibular, eles acabam tendo condutas diferentes para você buscar. Diferente. Se eu pegar, vamos pegar um outro caso aqui. Vamos lá. Não. Aqui, ó. Olha só. Vamos pegar o caso aqui da minha filha. Mesma situação. Ó, mesma situação. Ó. De leite. Tirei o canino permanente, ou seja, só aquele lateral. Tá vendo? Só esse aqui, ó, lateral meio disto angulado, que o canino tava batendo aqui. O que eu fiz? Eu abri, né? Olhei na radiografia, estava por mais vestibular. Aí eu abri. Conforme eu abri, eu coloquei o alinhador, olha aqui, ó. Coloquei o alinhador e fui buscar com bracket, fiz um tratamento híbrido. Olha lá. Para não colar aparelho inferior, eu fiz a sustentação superior para botar o elástico com alinhador. E aí, ó. Tá vendo? Neste caso, estava mais alveolar. Olha aí. Fiz a cirurgia e tracionei. Estava preso nessa região. Fiz a cirurgia e tracionei. Coloquei o alinhador, depois eu coloquei brackets, né? Coloquei brackets. Aí. Um fio embaixo, outro em cima, fazendo decência. Extrusão do canino. Olha aí, eu coloquei aqui como se fosse um botão nessa região. Vamos pegar uma foto mais lateral dela. Tá aqui. Aí. Tá vendo? Vamos pegar o canino mais baixo já. Olha lá. Já foi descendo. Já tirei o alinhador, porque agora só o fio faz a parte dele. E aqui o dia que eu tirei a cirurgia, olha lá, tava lá em cima, ó. Abri botão e coloquei no alinhador. Tracionei no alinhador. E aqui ele já com 21 dias. E aqui 30 dias. Tá vendo? 30 dias. E depois, claro, a gente tratou ela tá finalizando com alinhadores agora. Tá? Vou fazer agora um refinamento. E a gente já fazer o... Tá aí, vou fazer o refinamento para poder fazer. Então, na vestibular, gente, muitas vezes,
o canino, tá? Opa, aí. Na vestibular, muitas vezes, o canino, ele está mais, vamos dizer assim, deixa eu mudar essa tela aqui que eu não gostei, isso aí mudou sem querer, pronto. Na vestibular, muitas vezes o canino se encontra ectópico na raiz do lateral, ou ele está erupcionado, ou ele está em cima da raiz do incisivo lateral. Ele estando em cima da raiz do lateral, o que você tem que fazer? Colocar na mesma forma que o vestibular, na mesma forma. O Cruikshank fala da técnica vista, né? A técnica vista é uma técnica muito bem conhecida no mundo inteiro já, ok? Lembrando só que a técnica vista, ela, apesar de ser simples, ela tem uma parte complexa, que é um túnel que você faz. Mas o que você tem que fazer de fato? Colocar um parafuso entre pré-molares ou entre segundo pré e molar, fazer um corte na gengiva e por baixo chegar no canino, tá? É um túnel que você faz e puxa o canino para que ele fique aonde? Na relação dele com o alvéolo dele, que depois você tira o parafuso e puxa ele para baixo, ainda submucoso. Não fazer esse tipo de cirurgia exposta, eu não gosto, porque você pode ter grandes exceções. Então, os caninos que muitas vezes a gente encontra, né, que está mais vestibular, que está mais tropalato, esses caninos muitas vezes eles são simples de resolver, extremamente simples de resolver, muito simples de resolver. Aí o que a gente precisa fazer é saber a origem do problema, tá? Jéssica Amaral pergunta: boa noite, Bruno. Professor, tem algum caso de técnica vista para tracionamento? Nesse computador não tem, tá? Ficou no outro. Mas eu posso até buscar na internet aqui para vocês não ficarem sem resposta. Porque a técnica vista, gente, é uma técnica simples de fazer. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, tá bom? Vou buscar aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. É do Cruikshank, é o vídeo mais certo para vocês assistirem. Olha só. Então tá aqui. Vamos olhar a técnica vista, como é que funciona. Aí, técnica vista, ó. Primeira coisa, ó, tá aqui. O canino, ele está entre a raiz do central e lateral. É o canino de leite. O que tem que fazer? Colocar um apoio aqui, puxar essa coroa para vir na altura do canino descido. Tá? Olha lá, o que ele tem que fazer, ó. Olha lá. Ele vai pendular. A hora que chegar nessa altura, aí ele pode ser tracionado para baixo. Poxa, mas como é que você faz isso? Como é que faz essa incisão? Bom, a incisão é feita de uma maneira muito simples. Tá lá o canino. Olha só onde ele está, praticamente na raiz do central, ó. Praticamente na raiz do central. Aí. Praticamente na raiz do central. Olha lá, por vestibular. Tem que puxar ele, gente, para a região do canino descido. Tem que puxar ele para a região do canino descido. Então, como é que faz a técnica? Olha só. Tá aqui o canino. Tá lá. Olha lá o canino. Tem que colocar o apoio aqui, olha lá, ó. A parte da mucosa livre e inserida, ok? Essa parte da mucosa tem que ser acionada, olha só. Esse é o caminho que ele vai fazer, ó, ok? Esse é o caminho que ele vai fazer. Ele buscando esse caminho, coloca o parafuso nessa região e abre 2 cortes. Para quê? Para acionar. Para acionar. Aí você pega, bem nessa região, é uma região de corte, você corta, descola e coloca o botão. Aqui, ó. Cortou, descolou e acha o dente, põe o botão.
canino. Neste caso, precisa usar um pouquinho de broca para abrir a coroa. Muitas vezes não precisa fazer isso. E ali coloca o botão e por baixo chega no parafuso. Quer ver? Olha lá, abriu. Outra incisão aqui, vocês vão entender por quê. Cola o botão, passa esse elástico por baixo e sai nessa incisão. Ó, tá aberto aqui. Essa foto. Cortou, colou. Tá aqui. Outra incisão aqui. Outra incisão aqui. Por baixo da gengiva, ó, essa gengiva passa esse elástico, ó, vai passar por baixo e vai sair na segunda incisão. Aí, ó, suturou, ele veio por baixo, ó, e sai aqui na frente no parafuso. Olha lá. Então ele não fica exposto, ele só fica aqui, ó, nessa região. Olha lá. Sai daqui e vem por baixo, ó. Sai daqui e vem por baixo. Olha lá. Veio por baixo para grudar no parafuso aqui. Isso aqui é a espátula que você está vendo aqui, ó. Tá vendo? Um túnel. E prende no parafuso aqui. Colocando o parafuso. Aonde vai ficar o parafuso? Um zigomático. Olha lá. No zigomático. Tá aí. Olha como é que sai aqui. Perceba que não tem nem bracket, gente. Não tem nem bracket. Não pode pôr bracket, na verdade. Aí, ó. Olha o canino chegando. Onde ele estava. Olha já aqui no espaço. Tá vendo? Preso, puxando ele por dentro. Aí ele chega nessa região. Tá? Então a técnica vista, ela acaba sendo uma técnica de um ponto de uma cirurgia relativamente simples para quem faz. Não tem grande segredo, só que tem que descolar uma parte para você encaixar ali e poder fazer definitivamente a tração, tá? Então, de fato, a técnica vista favorece bastante esses caninos que estão sobre o lateral, sobre o central, aqui em cima para ele desviar. Da mesma maneira, você pode fazer a técnica vista inferior, quer ver, ó? É um caso mais antigo. Deixa eu pegar aqui para vocês olharem. Então, um caso que eu fiz vista, só que inferior, tá? Aqui, ó. Olha só. Tá aqui. Central, tá aqui. E canino descido. Aí. Canino descido. E o central lá na linha média quase, ó. Linha média tá aqui. Ó o canino aqui, ó. O que eu fiz? Coloquei um parafuso aqui e fui buscar ele. Deixa eu pegar uma foto aqui. Já volto no final. Vamos pegar uma foto que tá, ó. Olha aqui. Ó. Conforme ele desceu, ele desce toda a gengiva. Isso acontece, viu, gente? Isso acontece. Quer ver, ó? Chegou em posição, eu coloco o retangular e começo a dar torque para essa raiz entrar. Ó. Aí. Ó a raiz. Olha como entrou. E aí depois eu peço para fazer uma cirurgia gengival. Tá vendo? Esse tipo de conduta é muito comum. Então eu vim trazendo o canino, na verdade, eu vim trazendo ele com uma mecânica de parafuso. Uma mecânica de parafuso. Olha como ele chegou. Disto angulado. Olha lá. Tá? É a mesma coisa. É a mesma coisa, só que no arco inferior.
Mesma coisa, só que no arco inferior. Tá bom? Beleza, gente? Por que os acessórios foram diferentes? Pergunta a Cris. Naquele caso, os acessórios de um lado metal, do outro não, por causa do tamanho, Cris, do espaço que eu tinha para colocar. Então eu peguei onde eu tinha espaço maior, eu coloquei um botão maior de resina, né? A gente faz na hora, para ter mais sustentabilidade para não escapar, tá? E o outro que eu tinha um espaço menor, eu botei um botão menor, tá bom? Era só para ancorar mesmo. Ana Paula, Glauber, qual produto usa para colagem de botões? Eu só uso Transbond, tá bom? Só uso Transbond. Bruno, onde está o gancho? Ô Bruno, deixa eu voltar lá. Aqui, ó. Eu fiz o gancho para a corrente não mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Só para esse elástico não correr aqui. Eu tinha que dar esse vetor, tá vendo? Se essa corrente escorrega, ele bate no lateral. Então eu coloquei um gancho só para ele não correr. Poderia fazer uma dobra, poderia fazer algo semelhante, mas Bruno, eu só fiz isso para não precisar, tá? Para não precisar correr. A Márcia Catripe, pode usar gurim bem apertadinho no lugar de gancho? Pode usar gurim, sem problema nenhum, não pode escapar, né? Bruno, não tem gancho, o elástico vai do botão colado até o canino ou micro parafuso. Não, tem um gancho ali, né? Um gancho ali para apoiar. Porque o que acontece? Vocês não podem buscar o canino antes do aço. Senão você roda o plano cruzal, você abre, você cruza a mordida. Então, para que o elástico pudesse dar vetor, né, eu travei ele no gancho. Tá bom? Beleza? Qual fio você recomenda para início de tração dos caninos? Bom, tração de canino em arco tem que ser aço, não pode ser outro. Agora, se você for usar uma ancoragem como parafuso, pode ser no primeiro dia, como eu mostrei aqui para vocês. Você pode ancorar numa técnica vista direto no parafuso. Quando for buscar no arco, Ana, no arco, sempre aço. Tá? Ok? Eu faço as minhas cirurgias, Bruno. Eu faço. Eu sou ortodontista, mas sou dentista, gosto de cirurgia e eu faço as minhas cirurgias sempre. Tá? Todas eu faço. Pode ser terceiro molar, pode ser cisto dos meus pacientes, eu gosto de fazer. Então eu que faço as minhas cirurgias. Sim, sempre tem que se documentar, Bruno. Eu vou fazendo as consultas, toda consulta que vem a gente fotografa, até para ter um histórico do paciente, né? A gente fotografa isso daí, tá bom? Grande Sandra, um beijo, Sandra. Nem precisa montar o aparelho. Quando você faz técnica vista, aliás, eu prefiro não montar. Por quê? Eu tô com um canino aqui em cima, central, lateral. O canino aqui em cima, ó. Se eu vou puxar ele para baixo e eu tenho aparelho nesses dentes, o aparelho fica rígido, ó. Eu estou empurrando, o canino vai empurrando. Se eu não coloco aparelho, conforme o canino vai passando, ele vai empurrando para dentro, laterais, e ele vem. É como se ele fosse passar empurrando as pessoas. Então eu não coloco aparelho nesses casos. Eu espero ele sair do lugar para depois ir botar aparelho, tá? O elástico para ser, não entendi. Carlos Caipira. Twin. Trocado tem que fazer o corda. O elástico pode ser trocado ou se você usar elástico de quarta geração, os melhores, você pode manter ele por 2-3 meses. Aí você só come um gomo. Do contrário, se você tiver o Morelli italiano, se você tiver o elástico italiano da Morelli, é bom você trocar, porque ele engessa, tá bom? Ele engessa, certo? Beleza? Beleza, meus queridos? Muito bem, já tá dando 1 hora de live, nem era para ser tudo isso. O tema é muito bom. Toda segunda-feira a gente dá um tema e esse tema de hoje foi canino. Semana que vem tem outras dicas, né? Semana que vem acho que é propulsor e a gente vai dando dicas para vocês. Na quarta-feira tem mais uma live. A gente começa a fazer as lives mais conceituais, mais parrudas e começa as lives daqui a pouco do nosso Momento Linha, tá? Uma coisa que eu quero falar para vocês. O Momento Linha, que é o nosso congresso, ele vem com uma pegada muito forte em alinhador. Nós temos os melhores, não os melhores, mas um dos maiores ortodontistas com alinhadores do Brasil palestrando para nós. É um time com 13 profissionais mostrando mecânica em cada tipo de maloclusão. E o primeiro lote já vai sair amanhã. Então preste atenção, o primeiro lote é reservado para poucas pessoas.
E nós fizemos um sistema único para vocês. Olha só, deixa eu falar isso para vocês, porque depois vai reclamar que eu não falei. Nós fizemos um sistema de cashback. O que é o cashback? O primeiro lote sai por R$390, R$390, tá? O cashback é R$390. Primeiro lote. Segundo lote, 450. Terceiro lote, 510, tá? Então, o primeiro lote, que demora só 25 dias, vocês têm o cashback. O que significa? Vocês vão gastar 390 e no primeiro alinhador que vocês mandarem por linha line, vocês têm desconto de 390. Ele volta o dinheiro para você. Então, o congresso é de graça. Tá? O congresso é de graça. Então o que a gente busca sempre? Tá? Estimular o estudo. Tentem pensar da seguinte maneira, como eu, estudar para crescer. Tá? E o congresso nada mais é do que um grupo de pessoas se reunindo para poder, efetivamente, para poder desenvolver algo legal. Tá? Então o congresso é pago por todos nós. Estão vindo muitos professores legais, professores que têm expertise assim, ó, internacionais com alinhadores, vem gente de fora palestrar, é totalmente online em 3 dias. E é o cashback. Então, se vocês aproveitarem o cashback, o congresso sai de graça, totalmente de graça para vocês. Datas 27, 28 e 29, totalmente online o nosso congresso. Tá bom? Ok? Monete, sim, o canino fica sem osso. O que acontece, Monete? Ele veio, ele não tem gengiva inserida, desceu, você viu? Eu dei o torque, joguei ele para dentro. E aí a mucosa cobre. Só que é uma mucosa que ela não tem total aderência ali, tá? Ela não tem aderência, por exemplo, para fazer ali uma relação, porque não tem a parte óssea, né? Então o que a gente estimula sempre? Depois disso, fazer uma cirurgia de enxerto de gengiva inserida, tá? Fica pro resto da vida o canino ali, não tem problema nenhum, tá bom? É só você saber o que vai acontecer. E se vocês buscarem um canino pro vestibular, vai acontecer isso, igual aconteceu comigo. Estarei no primeiro lote. Pô, Andréia, boa, vai ser muito bom, eu garanto para vocês. E mais o cashback, então deixa o congresso de graça para vocês utilizarem no primeiro caso que vocês colocarem. Como a Andréia Bimbati já mandou o caso para nós, ela já não é mais o primeiro caso, ela vai usar no primeiro caso que ela for usar, né? Por quê? Porque nós acreditamos muito no nosso processo. Demais, aliás, nós acreditamos no nosso processo. E a gente quer que vocês possam usufruir já, imediatamente ao congresso, já o primeiro alinhador de vocês, ou o segundo ou terceiro, não importa. O primeiro passo é que vocês entendam, de novo, crescer com estudo, na educação, na cultura, tá bom? Fechou? Muito bem, gente, só tenho a agradecer ao pessoal, tudo do primeiro lote, que beleza, ó, só tenho a agradecer vocês. Nós vamos começar então, na terça-feira, nós vamos colocar nós vamos colocar já na quarta-feira uma mecânica mais conceitual, vamos fazer a live de quarta, e eu já venho com as novidades do congresso. Amanhã nos grupos a gente começa a distribuir o primeiro lote, tá bom? Começa a distribuir amanhã o primeiro lote para quem quiser participar. Então assim, ó, a gente está bem animado, o time é muito forte mesmo, muito forte. Eu consegui montar, eu já ouvi de pessoas de dentro da Inline, da Invisalign, que nunca teve um evento com tanta gente assim, competente, com tanta gente já de alto gabarito. Então o pessoal que chega é muito forte, que é realmente para vocês verem como faz expansão, como trata classe 2, como trata classe 3, como descruza, como trata apiamento severo, como dentição mista, tudo isso biomecânica. É um congresso de biomecânica com alinhador. Eu não canso de dizer isso para vocês. Não é congresso para ensinar a botar taxa, não é congresso para vocês entenderem biomecânica em alinhador. Tá bom? Vejo vocês então na quarta-feira. Tamo junto. E claro, uma boa noite para vocês em lockdown aí, igual eu, né? Lá vem lives, lockdown de novo, tá bom? Mas o que importa é que a gente tá bem, certo? Isso importa. Boa noite, obrigado pela participação de todos vocês. Quarta-feira estamos de volta. Se vocês quiserem algum tema, é só pedir, vai lá no meu direct, bota um tema lá que a gente bate um papo sobre esse tema, tá bom? Na quarta-feira o papo é mais conceitual. Hoje foi sobre ortodontia na prática. Na quarta é mais conceitual, tirando dúvidas. A gente se vê na quarta-feira já com bastante novidades sobre o nosso congresso. E sempre, pensem comigo, cresçam com o estudo, tá bom?
Sempre assim. Grande abraço para vocês, a gente se vê já na quarta-feira. Valeu, gente. Boa noite.